Graças e paz, amados. Aqui é a Karina Ramos, do Ministério Vida. Uma alegria poder estar aqui com vocês mais um dia, compartilhando a palavra. Hoje eu vou dar seguimento ao que eu estava falando ontem, né, aqui em Números. A Catiane, ela retorna amanhã com vocês aí. Ela está dando uma assistência maior à mãe, que teve uma complicação de saúde, algo que ela já trata, nada muito sério, mas ela teve que ficar ontem no hospital e daí hoje a gente passou o dia lá. E como eu tava com esse esboço já pronto, que eu fiz esse esboço de pregação ontem, quando ela falou para mim que se eu podia trazer de novo a palavra, e eu preparei já o esboço de madrugada. Acho que era 3 da manhã, eu tava terminando de preparar. E daí a gente foi na casa da mãe dela para ajudar hoje também. Daí hoje eu vou conseguir gravar com um pouco menos de barulho, né? Na verdade, sem barulho. Só o meu barulho mesmo que eu vou fazer aqui, né? Porque eu tô aqui no quarto dela e aqui. E eu também tô usando agora a Bíblia de papel, né? Um outro celular aqui para ver alguma coisa e outra, mas não tô com aquele meu computador lá que parece um boi mugindo, né, gente? Aquele meu computador lá é uma benção. Então eu vou continuar com vocês aqui, amado. A gente ontem viu números 18, não minto, 19. Não, foi 18 mesmo. Hoje seria o 19, eu vou pular o 19. 19 são algumas leis aqui que a gente já viu, né, ao longo de toda a parte do Pentateuco que a gente já estudou até agora. Então, são coisas que vão se repetindo. Então, eu vou pular aqui para o Números capítulo 20. Eu vou ler com vocês aqui Números capítulo 20, os versículos de 1 até o 13. Está escrito assim: No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim, ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a assembleia do nosso Senhor a esse deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos. Aqui uma pergunta, né? Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e, com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este havia lhe ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Até aqui. Então, aqui eu estou lendo a versão NVI, para quem gosta de anotar a versão. Sempre fica anotado aí no versículo, mas as pessoas às vezes perguntam qual que é a versão que a gente mais utiliza. A que a gente mais utiliza é a NVI, embora a gente utilize tantas outras. Mas assim, a número 1, vamos colocar assim, que a gente mais usa é a NVI, que é a nova versão internacional. Então aqui, pessoal, é uma situação assim, de novo, da rebeldia do povo. Aí eu coloquei um tema, né? Eu sempre coloco um tema. O tema, eu peguei o tema, o nome ali a frase, né? Tema. Eu peguei essa frase emprestada do André Murray, que é um pregador,
um escritor cristão. Ele tem um livro chamado Na Escola da Obediência, que é um livro assim maravilhoso, muito bom mesmo. Então, como aqui a gente vai tratar de desobediência, eu convido vocês a entrar na escola da obediência, né, que é o oposto. Então a gente vê aqui que no início não havia água para a comunidade beber. Então aquele povo ali começou a discutir com Moisés de novo, gente. Outra vez o povo começou a discutir com Moisés. E eles começam a reclamar e murmurar. Quem dera que a gente tivesse morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês nos trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Por que trouxeram a Assembleia do Senhor para este deserto? Para que nossos rebanhos morressem aqui? Então, de novo, o povo está colocando a sabedoria de Moisés ali em jogo. De novo estão reclamando, de novo estão murmurando, como se Deus não pudesse dar água a eles. Quantas vezes já deu comida, água, a própria vida deles, né? Tantas e tantas vezes aqui a gente está só em números. Mas a gente vai ver que é um comportamento assim que vai de Números até Apocalipse, que é desobediência, rebelião contra Deus. Né? Isso já começou lá no Éden, quando Eva desobedeceu junto com Adão ali, né? As pessoas geralmente falam, Eva desobedeceu, tá? Mas Adão também, né? Porque ele sabia, na verdade, a ordem foi dada para ele. E ele repassou para Eva e ele sabia que não podia comer e ela deu a ele, ele comeu. Então a rebelião e a desobediência começaram ali, né? Então a gente vai ver um comportamento de desobediência pela Bíblia inteira. Então aqui mais uma vez o povo se rebelando contra Moisés. E daí eles começam a falar, né? Aqui nessa terra não tem figos, não tem uva, não tem romãs, não tem água para beber, porque eles estavam no deserto. Mas desde que eles chegaram ali no deserto, não faltou comida para eles, mesmo que fosse a mesma comida, né? Eu acho que é melhor ter a mesma comida do que não ter comida nenhuma, né? Então eles prosseguiram aqui reclamando. E daí Moisés e Arão saíram diante deles, né? Se prostraram o rosto em terra e a glória do Senhor apareceu. E daí o Senhor falou para eles: olha, pega a vara, juntamente com seu irmão Arão, reúna a comunidade e fale aquela rocha. Deus pediu para Arão para Moisés e Arão pegarem ali a vara, ele pegar Arão, levar junto, e falou para ele ali, ó, para ele falar aquela rocha. Ele mostrou uma rocha, tá vendo aquela rocha ali? Você vai falar com ela e ela vai verter água para vocês. Então vocês vão tirar água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Tudo bem? Até aí tudo bem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, aqui no 9, né? Repete. Reuniu-se ali com Arão, com a Assembleia. E aí a gente vê um fator interessante aqui, que Moisés era o homem mais manso, considerado o homem mais manso da terra. Como se não... Tem uma passagem que diz que não houve nenhum outro homem manso como Moisés. E a gente vê aqui que o estresse, a ira, a raiva, ela é algo que vem intrínseco na natureza humana ali, e até mesmo o cara mais tranquilo da face da terra vai em algum momento se estressar, se irritar. E você vê ali que Moisés perdeu a cabeça de tal forma que ele cometeu um pecado contra o Senhor. O Senhor deu uma ordem direta para Moisés: você vai chegar na frente daquela rocha e você vai falar com aquela rocha e a rocha vai verter água. E Moisés, estressadíssimo naquele momento ali, ele reuniu a assembleia na frente de todo mundo ali e ele falou assim, ó, escutem, rebeldes. Ele já começa assim, brigando com a comunidade. Tudo bem, tá no direito ali de brigar, né? Mas não de desobedecer a Deus por causa disso, né? A Bíblia fala que a gente irai-vos, mas não pequeis. A gente até tem momentos que a gente vai se irar, mas a gente não deve pecar por causa disso. Então ali Moisés não apenas ele se irou, como ele pecou por causa da ira dele. Então ele fala, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Eu acho que aqui parece um sarcasmo, gente, porque olha só, Moisés sabia perfeitamente que Deus falou para ele que ia verter água da rocha. Então ele sabia que a água da rocha ia sair. Então ele vira pro povo e fala assim, será que a gente vai ter que tirar a água da rocha para dar para beber, para vocês beberem?
né? Será que teremos que tirar água da rocha para dar de beber a vocês? Como se fosse ele que fosse tirar? Então, juntou aqui uma rebeldia com um sarcasmo, com um orgulho, com uma ira. Então, fez um bolo ali na cabeça de Moisés e ele cometeu esse ato aí de rebelião contra Deus. Aí continua aqui no 11 e fala assim: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou, porque Deus é misericordioso. Ele falou que ia tirar a água da rocha para dar de beber. Só que Moisés, ele desobedeceu gravemente, né? E aí o Senhor vem no 12 e fala para ele: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, porque Arão estava junto: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eles dou. Então, olha que consequência terrível a desobediência de Moisés. Por causa dessa desobediência, desse ato de transgressão que ele fez aqui, ele não pôde entrar na terra prometida. A gente vai ver mais para frente que ele vai conseguir até ver a terra prometida à distância de uma montanha, mas não vai poder entrar lá, porque ele cometeu um ato de desobediência assim flagrante contra Deus. E Deus, ele não tolerou ali aquele ato de desobediência de Moisés. E a gente vê que Arão, ele era meio Maria vai com as outras, né? A gente diria assim hoje em dia. Arão é aquele cara que a comunidade fala: ah, a gente não quer esperar mais Moisés, faz um bezerro faz um troço de ouro aí pra gente, faz um ídolo pra gente, né? As pessoas ali falaram, a comunidade, a gente quer um ídolo, um Deus pra gente adorar. Aí Moisés não brigou com eles, não se opôs, né? A gente viu isso com a irmã Catiane. Arão não se opôs a eles, falou: não, tudo bem, tragam lá as suas argolas de ouro, brincos de ouro. E daí ele fez, né, moldou ali aquele bezerro, deu para eles adorarem. Ainda falou: aqui está o seu Deus que tirou vocês do Egito. Você vê como ele foi assim conivente com o pecado de Israel. Depois o mais engraçado é que ele fala para Moisés: eu joguei isso aí, eu joguei no fogo, isso aí saiu, esse negócio aí. Que por cima é mentira, né? Porque você não joga um troço no fogo, um troço sai do nada, né? Ele moldou aquilo ali com as próprias mãos, aquele bezerro de ouro. E aqui você vê Arão, ele estava com Moisés, ele ouviu o Senhor falando, então aquele líder que ele sabe o que tem que fazer, mas porque quer agradar A, quer agradar B, quer agradar C. Tô só dando um adendo aqui na questão de Arão, que ele também foi tão errado quanto Moisés. Ele podia ter falado: ei Moisés, espera aí, segurar a mão dele, não é para bater na rocha, não. Não foi isso que Deus falou, não. Deus falou que era para falar com a rocha, esqueceu? Ele podia ter feito isso, mas foi conivente de novo com o pecado e sofreu a mesma transgressão também, não entrou na terra prometida. Né? Se ele tivesse se posicionado ali, provavelmente ele entraria e Moisés não. Mas o que a gente vê aqui que é muito flagrante é a desobediência, que ela é inerente de qualquer ser humano, seja o cara mais sensato e tranquilo da terra, como foi Moisés. E a gente vê que a desobediência ela tem consequências, né? E essa aqui foi uma consequência muito ruim na vida de Moisés e Arão, porque não entraram na Terra Prometida. E trazendo isso para os nossos dias hoje, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre a questão da obediência, né? Que ela está estampada, esse conceito de desobedecer tem consequências ruins e obedecer tem uma consequência boa. Esse conceito está de capa a capa na Bíblia. Eu lembro, inclusive, de uma frase, um jargão que usava numa igreja que eu pertenci lá no Rio de Janeiro. Eles falavam que a obediência traz a bênção. E é verdade, né? A gente vê aqui na palavra que a obediência ela realmente traz a bênção. Então, tudo que a gente não precisa é desobedecer. Por isso que eu coloquei na escola da obediência. Eu acredito que se a gente fizesse aí um seminário chamado na escola da obediência, não seriam muitas inscrições, porque as pessoas não querem obedecer. As pessoas, na verdade, elas querem obedecer aquilo que interessa a elas, aquilo que elas querem. Elas escolhem: isso aqui eu vou obedecer, não, isso aqui não é bem assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, por causa dessa rebelião, que parece que é uma coisa, um mal que há no ser humano, por causa dessa rebelião,
que é assim, você vê que é desde o início do mundo e vai ser assim até o final dos tempos, e vai sempre ter gente se rebelando, se revoltando, se irando contra Deus e desobedecendo. Você vê que tem consequências, né? E existe uma vertente hoje do evangelho que diz que não tem mais consequências de desobediência. Você pode, não. Jesus já obedeceu tudo, até comentei isso ontem, se eu não me engano. Jesus já obedeceu tudo por mim. Eu não preciso obedecer mais nada. Jesus já fez esse sacrifício. Só que aí, se eu falar isso, eu tenho que jogar todo o Novo Testamento fora. Porque o Novo Testamento, inclusive pós-ressurreição, as cartas, né? Dali de Romanos, ali de Coríntios, até Apocalipse, vai falar que a desobediência vai gerar consequências, né? Que a desobediência, ela não é pra gente. A desobediência é para aqueles que estão destinados à ira. Eu vou até ler um versículo aqui que fala sobre isso. Então, tem consequência sim a desobediência. Não adianta pensar que, porque eu estou na graça, que né, nós estamos na graça, glória a Deus por isso, porque se a gente, estando na graça, na época da graça, né, na nova aliança, né, se já é difícil com o Espírito Santo dentro da gente, eu imagino que antes devia ser bem mais difícil, né, gente? Se hoje a gente já tem visto, assim, coisas terríveis, e nós mesmos, pessoas aqui, falando eu aqui, você, que tem coisas que a gente tem aquele ímpeto de desobedecer, né? Se já é uma luta para a gente tendo o Espírito Santo, imagina para aquelas pessoas lá atrás que não tinham o Espírito Santo dentro delas, né? Então a gente não tem desculpa nenhuma para desobedecer. Eu quero ler 4 passagens com vocês que também vai acrescentar um pouco nesse conceito de a desobediência traz consequências ruins, a obediência traz a bênção, né? Como dizia o povo lá. A igreja que eu era no Rio, gente, era uma igreja tão boa, uma igreja abençoada. Era a Igreja Batista Betânia, na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Eu fui dessa igreja durante 7 anos, uma igreja maravilhosa que me ajudou muito na minha caminhada. Voltando aqui, eu quero ler com vocês aqui só procurar que eu marquei aqui na Bíblia. Tô com a Bíblia de papel aqui. Quem fala muito isso, Bíblia de papel, é o pastor Hélio Peixoto, não sei se vocês conhecem, também é do Rio. Ele fala, gente, Bíblia de papel. Pega aí quem tem Bíblia raiz. Eu quero ler com vocês, então, o João 14, 21. Diz bem assim, ó. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Cadê? Aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, isso aqui é Jesus falando, tá? Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e meu Pai. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quem tem os meus mandamentos, né, que são hoje as ordenanças do Senhor, e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, quem que ama o Senhor hoje? Aquele que obedece aos preceitos do Senhor. Então, eu não posso dizer que eu amo ao Senhor, que eu amo a Jesus, se eu não obedeço aos preceitos dele, à palavra dele. A gente, infelizmente, vê muitas pessoas falando, eu amo ao Senhor, e faz poesia, faz música, faz tudo mais. E a gente vai ver na prática que não é nada disso, né? A pessoa está em flagrante desobediência constante, né? Eu sei que a gente tem fraquezas e pode acontecer da gente desobedecer algumas vezes, mas não dá para viver uma vida de desobediência constante, continuamente, e dizer que ama o Senhor. Porque a palavra é muito clara quando diz que quem tem os meus mandamentos e lhe obedece é o que ama. Então, por isso que eu coloquei esse tema na escola da obediência, porque a obediência é algo que a gente precisa aprender, né? É algo que o Espírito Santo nos ensina aqui na palavra dele. E é algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Eu quero ler uma outra passagem que está em Efésios. Efésios 5, versículo 5. Cadê? Não, Efésios 5, 6. Ninguém os engane com palavras tolas.
Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, para quem que é a ira de Deus? Para aqueles que vivem na desobediência, né? Então, assim, é uma coisa muito clara, né? Se eu vivo na desobediência, eu estou destinado à ira. Se eu vivo na obediência, eu não estou destinado à ira. Tem até algumas passagens que fala de em Apocalipse. Eu tô até com esboço desde nem sei quanto tempo, gente, que eu tô com aquele esboço pronto e eu não tive ainda a oportunidade, assim, ainda não senti aquela coisinha assim a mais para gravar sobre isso, que é realmente justamente sobre essa coisa da gente. Nós não estamos destinados à ira, né? Nós não, quando a gente acredita que não vai passar pela tribulação, porque nós acreditamos nisso, né? Que não, que a tribulação ela é o despejar da ira de Deus. E nós não estamos destinados à ira. A ira ela está destinada aos desobedientes. Então tem várias passagens que falam isso. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque não é o assunto. Mas repetindo esse versículo, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então a ira de Deus, ela não é para quem vive na obediência, ela é para quem é desobediente. Decidiu ali que vai ser desobediente, pronto, não quero obedecer, e é para esse a ira, né? Eu quero ler mais um versículo que está em Tito. Deixa eu ver se foi esse que eu separei. É Tito 1,16. Vamos lá. 1,16. Eles afirmam, aqui quando ele fala eles, essa carta aqui de Paulo a Tito, Tito aqui 1, ele está falando sobre pessoas que estavam contrariando ali os ensinamentos de Paulo, tinham se oposto ali, estavam acreditando em lendas judaicas e estavam uma perseguição ali com a verdade que Paulo trazia. E daí ele fala aqui no 16 assim, ó, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra. Então, na mesma frase aí, ó, detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra. Então, muito interessante, né? Porque não adianta a gente pregar com palavras, não adianta chegar aqui e falar várias coisas bacanas da palavra, que pregação boa, que pregação abençoada, tá dentro da palavra, que lindo. Mas se eu não praticar aquilo que eu tô falando aqui com vocês, eu sou isso aqui, que eu acabei de ler. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então, se eu só falo e não pratico, os meus atos estão negando tudo que eu estou falando. Então, eu seria detestável, desobediente, desqualificada para qualquer boa obra. Então, isso é muito sério, né? A gente precisa realmente ser uma testemunha viva de que a gente vive aquilo que prega. Infelizmente, a gente vê muito hoje o contrário. Muitas pessoas que falam muito bonito, são muito eloquentes para pregar, tem ali muita erudição, mas tem muita retórica, né? Como dizem os gregos, mas não pratica nada daquilo que está falando. Então eu prefiro praticar e não falar, né? Melhor do que falar e não praticar. Então, esse é o versículo de Tito. Eu quero para finalizar, eu quero ler com vocês um versículo lá de Isaías, que é muito forte também. Deixa eu ver se eu marquei esse aqui. Marquei. Então, acho que hoje não tem muito barulho, né, gente? Só os barulhos aqui dos marcadores, da Bíblia aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha. Tá, vamos lá. Toma aqui para me finalizar a leitura de versículos. Eu quero ler com vocês Isaías 24. Eu vou ler o 4, 5 e o 6. Isaías 24, versículo 4, 5 e 6 diz assim, ó. A terra seca-se e murcha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado,
Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Isso aqui é bem uma profecia para o final dos tempos, né, amados? Você vê que continua falando aqui que a recompensa, vamos colocar assim, não seria uma recompensa, uma consequência da desobediência para quem desobedece aqui aos decretos do Senhor, viola as leis do Senhor. Essa consequência aqui, trágica no final dos tempos, será que a maldição vai consumir a terra, o seu povo vai ser considerado culpado, os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo, porque a terra está destinada ao fogo dessa vez, né? Antes ela foi destinada à água, pela inundação lá de Noé, e agora ela está destinada ao fogo, a ponto de sobrarem pouquíssimas pessoas. Ou seja, é uma tragédia, né? Então a gente vê aqui que a terra ela estava murcha, se definhando, hoje em dia ela está assim, a terra está se definhando, ela está murcha. A gente vê que a terra está cada vez mais contaminada, o mundo está cada vez mais contaminado pelos seus habitantes, porque eles desobedecem às leis de Deus. Então, o que acontece? A gente vê que a maldade tem aumentado porque a desobediência tá aumentando tanto e os habitantes eles estão tão desobedientes da Terra que eles mesmos estão destruindo o planeta, eles estão destruindo tudo. Então, a desobediência às leis do Senhor é o que faz com que essa contaminação que a gente está vendo, né? Então, as consequências da desobediência são muito graves, né? Elas não serão apenas sentidas pelos descrentes no final dos tempos, elas serão sentidas, e não é só descrente, né? Muitos que hoje professam uma fé cristã vã, que dizem que conhecem a Deus, mas não praticam aquilo que fala, aquilo que eu acabei de falar em cima aqui, afirma que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então, muitas pessoas que professam a fé cristã, mas não vivem a palavra de Deus, também serão consumidos pelo fogo, infelizmente, amados. Porque, isso é para me amedrontar? Meu Deus, a Karina ontem pregou, hoje pregou, ela tá apavorando a gente. Amados, eu fui chamada muito para exortar. E quando eu exorto, eu estou exortando a mim em primeiro lugar. Porque Deus, ele me exorta bastante. Eu não sei vocês, amados, mas eu tinha um pastor lá no Rio que ele falava assim, ó, se você não ler a palavra de Deus e ficar com o rosto rosado de vergonha, tem uma coisa errada com você. Porque quando eu leio a palavra de Deus, e eu leio muito, eu fico com vergonha às vezes. Eu falo, gente, isso aqui é muito forte. E Deus me corrige muito, assim, sabe? Com muitas coisas. Então, assim, eu sou corrigida e eu corrijo. Então, eu fui chamada para isso. Não só para isso, né? Tem muitas palavras que eu dou aí. Eu escrevo muitos devocionais aí que são de consolo também, né? De fazendo um afago nos irmãos. Mas, na grande maioria, sim, eu fui chamada para exortar, né? E eu não exorto com alegria, como se eu estivesse criticando ou julgando, não. O meu desejo é que a pessoa que ela escute uma palavra que é mais forte, assim, que parece dura, que isso gere um arrependimento, né? Que isso não gere remorso, porque o remorso não muda nada, que gere um arrependimento, que gere um desejo de obedecer ao Senhor, né? Que gere um desejo de buscar a santidade, buscar as coisas do alto. Então, por isso que eu falei na escola da obediência, porque eu acho que a gente deve entrar nessa escola. Eu acho que o cristão ele deve não entrar apenas e sair do outro lado como se ele fosse se formar, como a gente faz no colégio, né? Não, a escola da obediência é assim, eu acho que desde que a gente se converte até o dia que a gente será glorificado, ou morrerá aqui nessa terra, né? Até ser recebido pelo Senhor nos céus. Até o final da nossa vida, a gente tem que estar na escola da obediência, porque a palavra inteira ela é baseada na obediência a Deus. Infelizmente, as pessoas não querem obedecer, porque o obedecer a Deus vai contra tudo aquilo que elas curtem e gostam, que é o que o mundo tem oferecido. É muito triste a gente ver igrejas inteiras caindo porque estão deixando o mundo se apossar delas e as pessoas, muitas delas não estão percebendo
Infelizmente, a gente tem denominações inteiras passando por isso, né? Eu sei que ainda existem muitas igrejas maravilhosas, a gente conhece muitas aqui em Curitiba. A gente ficou 4 anos numa igreja incrível, que foi a Comunhão Cristã Aba, uma igreja maravilhosa. E assim, mas eu sei que tem muitas igrejas que estão se perdendo. E até as igrejas boas, tem muita gente que está lá dentro, está perdido. Então o meu clamor nesse dia, nessa que você vai ouvir, não sei se é de manhã, de tarde, de noite, é que a gente volte para o caminho da obediência, né? Volte para o caminho da santidade, que leve a sério as coisas de Deus, que leve a sério dizer que é cristão, que leve a sério que a gente apenas não afirme que conheça a Deus, mas que a gente fale, pregue e viva aquilo, né? E viva aquilo, e não seja, não cometa a hipocrisia de falar uma coisa e na prática fazer tudo ao contrário. Isso é para mim também, porque todos nós estamos nessa escola da obediência, todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, santificação. Gente, só um minutinho. Gente, tá ventando tanto aqui no quarto da Kátia, que fez um barulho tão grande naquela porta ali, que eu pensei que, pensei que tinha um bicho ali. Se tivesse um bicho ali, vocês iam ver ao vivo e a cores. Eu dando um gritinho, que eu tenho pavor de inseto, gente. Acho que foi só pra descontrair, né? Mas então é isso, amados. Eu quero orar com vocês para que Deus nos ajude, né, a entrar nessa escola da obediência, sabendo que a obediência ela realmente traz a bênção. A obediência realmente ela é aquilo que Deus espera e deseja e anseia de nós. Então vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor tudo que foi falado aqui, Pai. Quero te pedir, Senhor, que nos ajude, Senhor, que a gente hoje, se a gente não está matriculado ainda, que a gente se matricule, Senhor, nessa escola permanente, que é a escola da obediência, Senhor. Que a gente entenda, Pai amado, que a desobediência ela traz consequências terríveis, Pai, tanto aqui na terra que a gente vive, quanto consequências trágicas e fatais na pós-vida, né? Na vida após a morte. Mas que nós possamos, Pai, nos consertar e nos corrigir enquanto há tempo, Pai, enquanto há vida, Pai, enquanto estamos aqui nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter uma atitude correta em relação à Tua palavra, Senhor. Que a gente não fique escolhendo, Pai amado, aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita, Pai. Que a gente entenda, Pai, que toda palavra ela é inspirada, Senhor, útil para corrigir, para exortar, para consolar, Pai. Que nós possamos, Pai, aceitar, Pai, as palavras de correção, Pai amado, com tanto amor e temor, Senhor. Assim como a gente aceita com tanta felicidade as palavras que vêm para nos consolar, para nos trazer paz, Senhor. Que as palavras de correção também sejam recebidas, Pai, por cada um de nós, Pai, como uma palavra, Senhor, de amor, Pai, porque o Senhor só disciplina quem o Senhor ama, o Senhor só corrige a quem o Senhor ama, o Senhor só disciplina quem é filho, Pai. Quem não é filho, Pai, não é corrigido. Os filhos são corrigidos, Pai amado. Então a gente tem que se alegrar por ser corrigido, Pai, se alegrar por estar nessa escola, Pai, da obediência. E nos ajuda, Pai, nos fortalece, Pai, que o Teu Espírito que habita em nós, Pai amado, possa nos ajudar a cada dia, Pai, a nos posicionar em fé, Pai, para que a gente possa, Senhor, cumprir tudo aquilo que o Senhor espera de nós, Pai, em nome de Jesus. Então, amados, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha ficado menos barulho. Tentei falar um pouco mais devagar, mas ainda é um trabalhar para mim, porque eu falo realmente rápido. E amanhã, tudo correndo bem, acredito que tudo praticamente certo da Catiane voltar. Tá bom, amados? Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima.